Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Durante muito, mas muito tempo, as terras do continente americano foram colônias dos países europeus, entre eles Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. A partir do final do século XVIII e principalmente no início do século XIX, as colônias americanas entraram no processo de independência, ou seja, a separação, o rompimento do domínio europeu sobre as terras do continente americano. Hoje nós vamos contar o início desse processo, a história do primeiro país que conseguiu a sua independência em relação às potências europeias. Hoje é dia de Independence Day, e não é o filme, tá? Independência dos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. É importante, né, a gente conhecer a história dos Estados Unidos, afinal é a grande potência econômica e militar do planeta. Depois da Primeira Guerra Mundial, assume o posto de principal economia, de principal potência militar, e é o país que acaba ditando boa parte das regras do mundo. É um país que acaba interferindo em várias questões mundiais, principalmente quando seus interesses estão envolvidos, ok? Bom, então, para a gente começar, tá aqui a imagem, né, pessoal? A bandeira dos Estados Unidos no fundo. Falar desse processo, entender como que foi o processo de independência, separação, fim do casamento entre a Inglaterra e as 13 colônias. Vamos lá. Bom, o Independence Day, o dia da independência dos Estados Unidos, é o dia 4 de julho, tá? Então, 4 de julho de 1776, lembrando ali no final do século XVIII, o Brasil conseguiu sua independência no dia 7 de setembro de 1822, então a gente vai demorar um pouco ainda para se separar de Portugal. Nesse processo de independência, a inspiração, isso é muito importante, tá? A independência dos Estados Unidos, ela foi inspirada num conjunto de ideias que surgiu na Europa, principalmente na França. Essas ideias, conhecidas como ideias iluministas, elas serviram de base para a formação desse novo país independente. Ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ideias econômicas liberais, por exemplo, que pregam a pouca interferência do Estado na economia. Então, esse novo país independente, os Estados Unidos, as 13 colônias que conseguiram independência, serão forjadas com base nas ideias iluministas, nas ideias liberais, tanto as ideias políticas quanto econômicas, a valorização da liberdade de opinião, de expressão, ok? Então, essa é a base da formação dos Estados Unidos. Outra coisa importante, a independência dos Estados Unidos vai ser uma espécie de grito, um eco, que vai ecoar por todo o continente americano. Então, a independência dos Estados Unidos ela vai servir de exemplo para os outros países da América. Então, eles vão puxar a fila. Começa o processo pelos Estados Unidos e, mais tarde, os outros países que pertenciam à Espanha, e no caso Brasil e Portugal, vão seguir o mesmo caminho das independências. Ok? Então, os Estados Unidos foi o primeiro país da América a conseguir a sua independência. Bom, vamos entender agora os motivos. Na segunda metade do século XVIII, atenção a isso, a Inglaterra começou a apertar sua colônia. Como assim, professor? As 13 colônias elas eram divididas em dois grupos. Assistam a aula anterior para vocês entenderem bem esse processo, tá? As colônias do norte e as colônias do sul. Para o governo inglês, interessava mesmo as colônias do sul, que produziam algodão, tabaco. A região norte, a Inglaterra não dava muita bola. Então, as colônias inglesas, elas tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade. A Inglaterra, por exemplo, não pegava muito no pé das colônias. Isso vai começar a mudar a partir da segunda metade do século XVIII. E a gente precisa entender por quê, tá? Primeiro ponto de atenção. O governo inglês, a partir da Revolução Gloriosa, da Revolução Inglesa também, vai ter uma forte influência da burguesia. E a burguesia, interessada em negócio, interessada em lucro, ela via na colônia uma boa fonte de renda, um mercado consumidor cativo, fonte de matérias-primas também. Então, um governo influenciado pela burguesia via na colônia um local para ser explorado. Tá? E isso vai começar a incomodar os colonos. Outra coisa importante, e essa é fundamental, eu separei a imagem para vocês, ó, Guerra dos 7 Anos. Olha aqui no mapinha. Essa parte que vocês estão vendo no centro do mapa, em roxinho,
A parte laranja pertence, no litoral pertence à Inglaterra e a parte roxa pertence à França. Então, a Guerra dos 7 Anos, né, pessoal, que tem esse nome, atenção, pensa, porque durou 7 anos. Ó, fiquei até arrepiado agora. Bom, a Guerra dos 7 Anos foi entre Inglaterra e França. E ela ocorreu por quê? Justamente a disputa por aquele território. Inglaterra e França brigaram pelaquela parte central dos Estados Unidos. Resultado, a Inglaterra venceu a guerra. Uhul, então tá tudo bem. Não, embora tenha vencido a Guerra dos 7 Anos, que durou 7 anos, a Inglaterra ela quebrou sua economia. E adivinha de quem que ela vai querer cobrar a conta? Lembrando, a colônia pertencia à Inglaterra. Ela consegue anexar aquela região que antes pertencia à França. Só que ela gastou muito dinheiro nessa guerra, afinal durou 7 anos. E a Inglaterra vai tomar uma série de medidas para tentar cobrar dos colonos, parte dos custos dessa guerra. Outra coisa que irritou demais os colonos. O rei Jorge III, ele proibiu que os colonos avançassem por aquela nova região conquistada. A partir dos Montes Apalaches até o rio Mississippi, o rei da Inglaterra proibiu, o rei Jorge, que os colonos avançassem para aquela nova região conquistada pelos ingleses. Então, essas medidas, essas mudanças da Inglaterra em relação aos colonos, a administração da colônia, acabou irritando demais os colonos. Lembrando, principalmente devido à Guerra dos 7 Anos, o governo inglês ele resolveu cobrar a conta dos colonos, e eles não queriam pagar, certo? Além do aumento de impostos, do aumento do controle, o governo inglês ele passou a tomar uma série de medidas, criar uma série de leis que arrancavam mais dinheiro ainda dos colonos, ou seja, criavam novos impostos, novas regras que prejudicavam economicamente os colonos. Tá? Entre eles é importante guardar esses nomes. Ó. A lei do açúcar, aumentava o imposto sobre açúcar e outros produtos. A lei do selo, atenção a essa, ó. Qualquer material impresso, contratos, jornais, revistas, qualquer material impresso que circulasse pela colônia tinha que ter um selo do governo inglês. E para ter esse selo no material impresso era necessário pagar. Essa foi uma forma também de controlar a circulação de algumas ideias. Qualquer material impresso que circulasse pela colônia tinha que ter o selo do governo inglês. Por exemplo, se fossem ideias iluministas, ideias contra o governo inglês, o governo não daria o selo, não autorizaria. Então essa medida, a lei do selo, ela tem duas funções. Além de cobrar pela circulação de qualquer material impresso através do selo, essa medida também facilitava o controle das ideias que circulavam pela colônia, através de livros, de revistas, de jornais, de cartas, de materiais impressos, certo? Então, lei do açúcar, imposto sobre açúcar e outros produtos. Lei do selo, todo material impresso tinha que ter um selo do governo inglês, e era necessário pagar para isso. Também uma forma de controlar a divulgação de novas ideias. Lei de hospedagem, olha essa, pessoal. Os colonos eles eram obrigados a dar hospedagem para os soldados ingleses que estavam na colônia. Então você tinha que abrir sua casa para hospedar os soldados ingleses. É mole? Os atos de Townshend, de novo aumento de impostos, sobre vidro, corantes, sobre o chá também. Todas essas medidas, não preciso nem falar, elas estavam irritando, desagradando demais os colonos. Tanto que o governo inglês ele teve até que revogar algumas delas. A insatisfação era geral, tá? Mas o estopim mesmo vem com a lei do chá. O governo inglês, ele vai criar uma lei específica para o chá. Lembrando que na Inglaterra, os ingleses eles têm o hábito de tomar chá. Então faz parte da cultura deles. Então, com a lei do chá, a situação que não estava boa fez a raiva, a insatisfação explodir. Foi o estopim, portanto, da revolta. Tá? Bom, a lei do chá determinava o quê? Os ingleses eles seriam obrigados a comprar chá exclusivamente da Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa do governo inglês. Essa empresa recebeu o direito de fazer o comércio do chá, exclusivamente. Então, os colonos que ganhavam dinheiro vendendo chá, ou pagavam mais barato pelo chá, a partir da lei do chá, eles foram obrigados a comprar exclusivamente da Companhia das Índias Orientais, pagando mais caro, ou seja, os colonos eles levaram prejuízo. Somente uma empresa inglesa, a Companhia das Índias Orientais, ficaria responsável pelo comércio de chá na colônia, causando prejuízos enormes para os colonos. A insatisfação ela foi demonstrada em uma revolta que aconteceu na cidade de Boston. 150 colonos, eles se vestiram de índios, é isso mesmo, tá, pessoal? Então, 150 colonos, eles se vestiram de índios e invadiram o porto de Boston.
atacaram os navios e pegaram o carregamento de chá e jogaram no mar. Isso mesmo. Os colonos, vestidos de índios, invadiram o porto da cidade de Boston e jogaram o carregamento de chá no mar. Esse fato ele é conhecido na história como a Festa do Chá de Boston. Tá, pessoal? Olha só a imagem aqui, ó. Festa do Chá de Boston. Ou seja, colonos vestidos de nativos invadiram os armazéns, os navios da Companhia das Índias Orientais e jogaram o carregamento de chá no mar. Logicamente que o governo inglês ele não ia deixar quieto, tá? Então veio a reação. A reação da Inglaterra, ela ficou conhecida como as leis intoleráveis, ó, leis que não dá para aceitar. E olha só, as leis não dá para aceitar mesmo, principalmente na posição dos colonos. O porto de Boston foi fechado e só seria reaberto se os colonos pagassem os prejuízos da empresa. Então o governo inglês fecha esse porto. Tá? A gente só reabre o porto se os prejuízos forem pagos. O direito de reunião, ou seja, não podia ter reunião para discutir nenhum assunto político, uma conspiração contra a Inglaterra, por exemplo. Então, a liberdade ela foi diminuída, fim do direito de reunião. A colônia de Massachusetts, uma das primeiras, ela foi ocupada por tropas da Inglaterra. Tudo isso, né, pessoal, são medidas que vão irritando ainda mais os colonos. E os colonos eles continuavam obrigados a abrigar esses soldados ingleses que vinham para a América, dando comida, fornecendo hospedagem. Todas essas leis que foram consideradas intoleráveis desagradavam demais os colonos, tá? Até que veio uma reunião para tentar resolver a situação. Tá? Tem aqui a imagem para vocês. Bom, pessoal, nessa reunião, representante das 12 colônias... Ué, professor, mas não eram 13? É que a Geórgia não quis participar da reunião, sei lá se ficou com medo, tá? Mas representantes de 12 das 13 colônias se reuniram na Filadélfia, no que ficou conhecido como o primeiro congresso da Filadélfia, uma reunião então com o representante das colônias, com exceção da Geórgia. E ali o que eles decidiram? Diante das ameaças, do controle, do aumento de impostos, da repressão do governo inglês sobre as 13 colônias, eles decidiram o quê? Declarar lealdade ao rei. Rei, nós somos leais a você, só que o senhor está pegando muito pesado. Tá? Então não dá para dar uma diminuída aí no tom. Então, o que os colonos fizeram? Ao invés de enfrentar, pelo menos nessa primeira reunião, juraram lealdade, mas eles protestaram contra as medidas duras que a Inglaterra tomava em relação à colônia. Então, eles não estavam aceitando as decisões inglesas, a repressão inglesa sobre a colônia. Qual foi a reação do rei? Aumentou o número de soldados na colônia. Então, diante do juramento de lealdade dos colonos, só que dos pedidos de diminuir a repressão, o rei reagiu aumentando as tropas na colônia. Aí vem a segunda reunião, o segundo congresso da Filadélfia. Dessa vez, representante das 13 colônias. A situação ficou insustentável. Representante das 13 colônias, reunidos, decidiram o quê? Não dava mais, acabou, fim do casamento. A relação entre as 13 colônias da Inglaterra chegou no limite. Então, nessa reunião, os colonos decidiram pela independência. E foi dessa reunião, tá, no processo da reunião, que surgiu a chamada Declaração de Independência, que foi lida, né, pessoal, que foi finalizada no dia 4 de julho de 1776. Dia considerado o Dia da Independência, o Independence Day, o Dia da Independência dos Estados Unidos. Essa declaração, ela foi escrita, lógico, com o apoio de outros, mas principalmente por Thomas Jefferson. E ela claramente tem inspiração iluminista. E para mostrar isso, eu até separei um trecho para vocês, um trecho que eu considero muito importante. Olha só. Trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Se você analisar a obra de John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, um dos grandes pensadores iluministas, esse trecho é claramente inspirado nas ideias de John Locke. Todo ser humano ele nasce com certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade, a busca da felicidade, a propriedade privada também, ok? Então, a independência dos Estados Unidos, ela basicamente foi inspirada, a Declaração de Independência também foi inspirada nas chamadas ideias iluministas, movimento que surgiu na França e acabou influenciando o mundo inteiro.
Ah, mas era assim? Ah, declaramos independência, está tudo bem? Lógico que não. A Inglaterra vai resistir, tá? Começa assim a guerra de independência dos Estados Unidos, que vai durar 5 anos, tá, pessoal? Então, essa guerra vai envolver os colonos contra a sua metrópole, no caso a Inglaterra. Aí, por exemplo, uma lei importante que foi criada nesse período. Para formar o exército dos colonos, você tinha que armar a população. Então foi criado um dispositivo que mais tarde vai ser colocado na Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, para se defender do rei da Inglaterra, os colonos, os cidadãos dos Estados Unidos, eles poderiam ter armas. E isso foi colocado na Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos é a mesma até hoje. Então, até hoje você tem um trecho na Constituição dos Estados Unidos que permite que os cidadãos eles tenham armas. Esse trecho foi criado para se defender da Inglaterra, mas até hoje ele permanece. Outro ponto de atenção. Os colonos eles receberam o apoio dos franceses e dos espanhóis. Tanto a França quanto a Espanha apoiaram os colonos contra a Inglaterra. A França não precisa nem falar por quê, né? Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos. A Espanha também era uma rival, né, nos mares da Inglaterra, mas os dois países tinham interesses econômicos na colônia. Eles queriam prejudicar também economicamente a Inglaterra, ou seja, franceses e espanhóis acabaram dando apoio aos colonos contra a Inglaterra. A vitória final, pessoal, tem uma moto, tá? Então, se atrapalhar, desculpa. A vitória final foi a Batalha de Yorktown, quando os colonos, em 1781, com o apoio de franceses e espanhóis, acabaram vencendo a Inglaterra, a Batalha de Yorktown. A Inglaterra acabou aceitando a derrota e acabou reconhecendo a independência dos Estados Unidos num tratado assinado em Paris, o chamado Tratado de Paris, que foi assinado em 1783. A Estátua da Liberdade ela foi dada para os Estados Unidos pela França de presente para comemorar os 100 anos da independência. Tá? Então, a Estátua da Liberdade é um presente francês. Em 1787 foi promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos. Ah, por que eu falei a primeira? É a mesma Constituição até hoje. Tá, lógico, ela passou por mudanças, por adequações, por incisos, mas ela foi promulgada em 1787 e o documento é o mesmo até hoje. Esse documento é baseado no quê? Nas ideias iluministas. O país vai adotar um regime presidencialista, uma federação, ou seja, os estados vão ter autonomia, vão ter uma certa independência. Moto de novo. A população vai ter os seus direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Porém, pessoal, mesmo com as ideias baseadas no pensamento iluminista, o país permaneceu escravista durante um bom tempo. Você tem um país que prega na sua Constituição as liberdades individuais, mas mantém a escravidão como forma de trabalho. Isso é um contrassenso. Tá? A partir da independência, lembrando, os Estados Unidos serve de exemplo para os outros países da América e ele vai caminhar para ser a grande potência do planeta e é assim até hoje. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Aí, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos nossos vários canais. Beleza? Beijo, vamos juntos construir a história.